Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Visual e hoje nós estamos na segunda parte do livro A Bíblia, o livro para hoje, de John Stott. Se vocês acompanharam aí a primeira parte, eu creio que sim, né? Esse livro é dividido em 5 partes e cada parte John Stott passa de uma maneira bem de fácil entendimento e com conclusões, né, que o próprio autor, né, traz no final de cada um dos capítulos. E ainda no final ele traz ali no final do 5º capítulo umas 2 páginas com um panorama geral, assim, dizendo, né, o que ele desejou, né, trazer aqui nesse livro, né? É um livro pequeno, mas um livro muito bom e que nos traz um conhecimento, por vezes, básico, né, inicial em relação à Bíblia, né, e o cristianismo, mas algo muito necessário, ok? Vamos então começar aqui no capítulo 2, Cristo e a Bíblia. Nosso primeiro tópico foi Deus e a Bíblia. Vimos a origem das Escrituras, de onde vieram, o grande tema da revelação. Vamos começar de novo? Eu li aqui e eu acho que eu dei uma entonação errada. Vamos lá de novo. Nosso primeiro tópico foi Deus e a Bíblia. Vimos a origem das Escrituras, de onde vieram, o grande tema da revelação. Nosso segundo tópico é Cristo e a Bíblia. Agora vamos pensar não em sua origem, mas em seu propósito. Não de onde veio, mas para que foi dada. Nosso texto é João 5, versículos 39 e 40. Jesus está falando aos seus contemporâneos judeus, dizendo: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Essas palavras de Jesus nos ensinam 2 verdades profundas e complementares sobre Cristo e a Bíblia. Então vamos lá às 2 verdades que Stott coloca a respeito de Cristo e a Bíblia. As Escrituras testificam de Cristo. O próprio Jesus diz isso de uma forma muito clara. São elas mesmas que testificam de mim. Verso 39. A função principal das Escrituras é testificar de Cristo. Ora, o contexto em que está inserida essa passagem diz respeito ao testemunho acerca de Jesus. Que testemunho pode validar as reivindicações de Jesus de Nazaré? Ele mesmo nos diz. Para começar, ele não se vale de seu próprio testemunho, como podemos ver no versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Obviamente, Jesus não está insinuando que esteja dizendo mentiras acerca de si mesmo. Afinal, mais tarde, ele rebate uma crítica dos fariseus, insistindo em que seu testemunho sobre si mesmo é verdadeiro. No capítulo 8, versículo 14. O que ele está querendo dizer é que uma defesa de causa própria não serve. Seria um tanto suspeito se o único testemunho que possuísse viesse dele próprio. Não. O outro é que testifica a meu respeito, diz ele, versículo 32. Assim, o testemunho de que se vale não é o seu próprio, nem é um testemunho humano, nem sequer daquela testemunha ilustre, João Batista. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho verdadeiro. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Versículos 33 e 34. Portanto, não provém de mim nem de seres humanos, diz Jesus. É claro que João era a lâmpada que ardia e alumiava. Verso 35. E eles estavam querendo se alegrar por algum tempo com a sua luz. Mas o testemunho que Jesus reivindicava era maior. Maior que o seu próprio testemunho e maior que o testemunho de qualquer ser humano, mesmo de João. Era o testemunho de seu Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Versículo 37. E mais, o testemunho do Pai em relação ao Filho assumia 2 formas.
Em primeiro lugar, ele fora dado através de obras grandiosas, os milagres que o Pai lhe concedera realizar. Versículo 36. Mas, em segundo lugar, e de uma forma ainda mais direta, fora dado através das Escrituras, que são o testemunho do Pai em relação ao Filho. Os versículos 36 a 39 deixam isso claro. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço. Testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O ensino constante de Jesus era que as Escrituras do Antigo Testamento eram a palavra de Deus testificando dele. Por exemplo, ele disse: Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Ou aqui em João 5,46, Moisés escreveu a meu respeito. Outra vez, as Escrituras testificam de mim. Versículo 39. O início de seu ministério, quando foi adorar na sinagoga em Nazaré, ele leu Isaías 61, que falava sobre a missão do Messias e a mensagem de libertação, e acrescentou: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, versículo 21. Em outras palavras, se vocês querem saber sobre quem o profeta estava escrevendo, ele estava escrevendo sobre mim. Jesus continuou dizendo coisas desse tipo ao longo de todo o seu ministério. Mesmo após a ressurreição, não mudou de ideia, pois expunha-lhes o que aqui seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, versículo 27. Portanto, do começo ao fim de seu ministério, Jesus declarou que todo o testemunho profético do Antigo Testamento, em toda a sua rica diversidade, convergia nele. As Escrituras testificam de mim. Mas os judeus contemporâneos de Jesus não perceberam isso. Eles eram diligentes no estudo do Antigo Testamento e não há razão para discutirmos isso. Examinais as Escrituras, disse Jesus. Eles estudavam, gastavam horas e horas no exame mais meticuloso das minúcias das Escrituras do Antigo Testamento. Costumavam contar o número de palavras, até o número das letras de cada livro da Bíblia. Sabiam que lhes foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, versículo 2. De certa forma, acreditavam que o acúmulo de conhecimento detalhados da Bíblia podia conduzi-los a um relacionamento correto com Deus. Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna. Que coisa mais estranha! Imaginar que as Escrituras em si pudessem dar vida eterna? As Escrituras mostram que Jesus é o doador da vida e insistem que seus leitores procurem a vida nele. Mas, em vez de irem a Cristo para encontrar vida, eles achavam que poderiam encontrar a vida na própria Escritura. É como conseguir uma receita médica e tomar a receita ao invés do remédio. Alguns de nós cometem o mesmo engano. Temos uma atitude quase supersticiosa em relação à leitura da Bíblia, como se ela tivesse algum efeito mágico. Mas não há mágica alguma na Bíblia, ou na leitura mecânica de suas palavras, de suas páginas. Não, a palavra escrita aponta para a palavra viva e nos diz: vá para Jesus. Se não formos até o Jesus que ela indica, perdemos de vista todo o propósito da leitura bíblica. Os cristãos evangélicos não são ou não deveriam ser aquilo que às vezes são acusados: bibliólatras, adoradores da Bíblia. Não adoramos a Bíblia, adoramos o Cristo da Bíblia. Imaginemos um jovem apaixonado. Ele tem uma namorada que lhe cativou o coração. Ou, na verdade, pode até ser sua noiva ou esposa. E ele está tremendamente apaixonado por ela. Por isso,
ele carrega uma fotografia de sua amada na carteira, para lembrar dela quando está longe. Às vezes, quando ninguém está olhando, ele pode até pegar a fotografia e lhe cravar um beijo sorrateiro. Mas beijar uma fotografia não chega a substituir um beijo de verdade. A Bíblia também é assim. Só a amamos porque amamos a pessoa de quem ela fala. Essa é a chave principal para entendermos as Escrituras. A Bíblia é o retrato de Jesus pintado por Deus. Ela testifica dele. Portanto, sempre que lemos a Bíblia, precisamos procurar Jesus. Por exemplo, a lei do Antigo Testamento é nosso tutor para nos levar a Cristo. Gálatas 3, versículo 24. Ela nos condena por causa de nossa desobediência, fazendo com que Cristo nos seja indispensável. Ela nos conduz a Ele e só podemos encontrar o perdão através dele. Depois, os sacrifícios do Antigo Testamento são um prenúncio daquele sacrifício perfeito que foi oferecido sobre a cruz, de uma vez por todas, por nossos pecados. O sacrifício de Cristo para a nossa redenção. Outro exemplo é o ensino dos profetas do Antigo Testamento que predisseram a vinda do Messias. Eles falam sobre ele como um rei da linhagem de Davi, em cujo reinado haverá paz, justiça e estabilidade. Escrevem sobre ele como a semente de Abraão, através de quem todas as nações do mundo serão abençoadas. Eles o retratam como o servo sofredor de Deus, que morrerá pelos pecados do povo, e como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, a quem todos os homens irão servir. Todas essas ricas imagens da profecia do Antigo Testamento testificam de Cristo. Quando entramos no Novo Testamento, Jesus Cristo passa a ser enfocado de uma maneira ainda mais clara. Os evangelhos são repletos dele. Falam de seu nascimento e ministério público, de suas palavras e obras, de sua morte e ressurreição, e de sua ascensão e dádiva do Espírito Santo. O livro de Atos nos diz o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos, a quem havia escolhido e comissionado. As cartas dos apóstolos apresentam a glória de Jesus em sua pessoa divina humana e sua obra salvadora. Quando chegamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, este também está repleto de Cristo. Ali o vemos vigiando as igrejas na terra, dividindo com Deus o trono celestial, seguindo em frente, lutando sobre um cavalo branco e vindo em poder e glória. Os antigos escritores costumavam dizer que, assim como na Inglaterra, cada trilha e cada alameda do campo, ligando-se umas às outras, por fim, nos conduzem a Londres, cada versículo e cada parágrafo da Bíblia, ligados uns aos outros, por fim, nos conduzem a Cristo. As Escrituras testificam dele. Essa é a primeira verdade que é ensinada de uma forma bem clara em meu texto. Tomar uma água. Então, a segunda verdade, Cristo testifica das Escrituras. Ao declarar que as Escrituras testificam dele, o próprio Jesus está testificando delas. Quando falou sobre o testemunho de João Batista, ele se referiu a isso como algo humano. João 5, 33 e 34. E acrescentou que o testemunho a seu favor não era humano. O testemunho que possuía era maior. Era o testemunho de seu Pai através de suas obras. Versículo 36. E sua palavra. Versículo 38. Portanto, Jesus afirma claramente que as Escrituras do Antigo Testamento são as palavras de seu Pai. E que esse testemunho bíblico não é humano, mas divino. Isso também fazia parte do ensino constante de Jesus. De fato, a razão principal pela qual desejamos nos submeter à autoridade da Bíblia é que Jesus Cristo a autenticou, atribuindo-lhe autoridade divina. Para entendermos esse ponto, é necessário que o entendamos.
precisamos fazer uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo. A Bíblia, é claro, compreende ambos, mas Jesus nasceu, viveu e morreu no meio, entre os dois. Como resultado, o modo como autenticou um é diferente do modo como autenticou o outro. Ele reviu o Antigo Testamento, ele previu o Novo Testamento, mas autenticou a ambos. Letra A. Jesus endossou o Antigo Testamento. Como já vimos, Jesus não o descreveu apenas como a palavra e o testemunho do Pai. Ele disse também que a Escritura não pode falhar. João 10, versículo 35. No começo do Sermão do Monte, declarou: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, versículos 17 e 18. Sua atitude pessoal em relação às escrituras do Antigo Testamento era de reverente submissão, pois acreditava que, submetendo-se à palavra de Deus escrita, estava se submetendo à palavra do Pai, acreditando que ela era de origem divina. Ele interpretou sua própria missão messiânica à luz do testemunho profético nela contido, e acrescentou que era necessário que certas coisas acontecessem, porque era necessário que as Escrituras fossem cumpridas. Além disso, Jesus obedeceu às determinações morais do Antigo Testamento, como na hora da tentação no deserto da Judéia, quando ele ordenou que o diabo o deixasse, em função daquilo que estava escrito na palavra. Por mais sutis que fossem as insinuações de Satanás, Jesus estava preparado para não ouvir nem negociar. Ele estava decidido a obedecer a Deus, não ao diabo. E, para ele, o que estava registrado nas Escrituras fechava a questão. Por exemplo, Lucas 4, versículo 4, 8 e 12. Jesus também usou as Escrituras como base para seus argumentos em todas as discussões com os líderes religiosos daqueles dias. Com frequência, ele se envolvia em controvérsias e em todas as ocasiões era para as Escrituras que ele apelava. Ele criticou os fariseus por acrescentarem as suas tradições às Escrituras e os saduceus por subtraírem delas o sobrenatural, por exemplo, a ressurreição. Assim, Jesus exaltou as Escrituras como a palavra de seu Pai, para se crer e obedecer. Ele não admitia qualquer desvio dela, fosse por acréscimo ou por subtração. Obviamente, Jesus declarou que com ele cumpria-se o tempo, por exemplo, Marcos capítulo 1, 14 e 15. E que, portanto, a época de expectativa havia terminado. Como seus seguidores logo reconheceram, isso significava que os gentios deviam ser admitidos no reino de Deus em termos de igualdade com os judeus, e que o sistema cerimonial judaico, incluindo as leis dietéticas, Marcos 7:19, e acima de tudo, todos os seus sacrifícios de sangue, haviam se tornado obsoletos. Mas o Novo Testamento não contém nenhum exemplo de Jesus discordando do ensino doutrinário ou ético do Antigo Testamento. Pelo contrário, sua reação foi contra as distorções e falsas interpretações que eles faziam a partir dos escritos do Antigo Testamento. Foi essa a questão abordada por ele no Sermão do Monte, em que, na verdade, ele disse 6 vezes: Vocês ouviram isso, mas eu lhes digo algo diferente. Aquilo que eles tinham ouvido eram as chamadas tradições dos antigos. Era contra isso que ele estava lançando críticas, não era contra os ensinos da lei de Moisés, pois Jesus aceitava aquilo que estava nas Escrituras como palavra do Pai. Se é assim, e as evidências são esmagadoras, precisamos acrescentar que o discípulo não está acima de seu mestre. E é inconcebível que um cristão que veja em Jesus o seu mestre e senhor tenha sobre o Antigo Testamento um conceito de que seja inferior ao que ele teve.
Qual o sentido de chamar Jesus de mestre e senhor e então discordar dele? Não temos a liberdade de discordar dele. Sua perspectiva das Escrituras deve tornar-se a nossa. Se ele creu nas Escrituras, nós também devemos. Se ele obedeceu às Escrituras, devemos fazer o mesmo. Ele endossou enfaticamente a autoridade delas. Tópico B. Jesus providenciou para que o Novo Testamento fosse escrito. Assim como no Antigo Testamento Deus chamou os profetas para registrar e interpretar o que ele estava fazendo, e depois enviou-os para ensinar aos filhos de Israel, Jesus também chamou os apóstolos para registrar e interpretar aquilo que estava fazendo e dizendo, e então enviou-os para que ensinassem a igreja e até o mundo. Este é o sentido da palavra apóstolos, uma pessoa enviada numa missão, com uma mensagem. Esse paralelo entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento era deliberado. Jesus escolheu 12 para estar com ele, ouvir suas palavras, ver suas obras e então testemunhar sobre aquilo que haviam visto e ouvido. Marcos 3, versículo 14, João 15, versículo 27. A seguir, ele lhes prometeu o Espírito Santo para lhes lembrar e suplementar os seus ensinos, conduzindo-os toda a verdade. João 14, 25, 26 e também capítulo 16, versículo 12 e 13. Isso explica porque Jesus podia dizer aos discípulos: quem vos der ouvidos, ouve-me, a mim. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Veja Mateus capítulo 10, versículo 40, Lucas capítulo 10, versículo 16 e João capítulo 13, versículo 20. Em outras palavras, ele os investiu com sua autoridade, de modo que a atitude das pessoas em relação ao ensino dos apóstolos espelharia a atitude delas em relação a Cristo. Mais tarde, Jesus acrescentou Paulo e talvez um ou dois mais ao grupo de apóstolos, investindo-os com a mesma autoridade apostólica. Os próprios apóstolos reconheciam a autoridade sem igual que haviam recebido como mestres da igreja. Em certas ocasiões, não hesitaram em se igualar aos profetas do Antigo Testamento, já que eles também foram portadores da palavra de Deus. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Eles falaram e escreveram em nome de Jesus Cristo, com a autoridade dele. Estabeleceram mandamentos e esperavam obediência. 2 Tessalonicenses 3. Eles chegaram a dar instruções para que suas cartas fossem lidas na reunião pública, quando os cristãos se reuniam para adorar, colocando-as dessa forma no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27. Essa é a origem do costume que vigora até hoje, de ler na igreja um texto do Antigo Testamento e um do Novo. Um exemplo marcante na consciência que Paulo tinha de sua própria autoridade apostólica ocorre em sua carta aos Gálatas. Ele havia escalado as montanhas de Taurus até o planalto da Galácia para visitá-los, chegando doente, mencionando alguma deformidade que talvez estivesse afetando sua visão. Paulo continua: não me revelastes de desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Verso 14. Eles não só haviam recebido Paulo como um anjo ou mensageiro de Deus, mas, na verdade, haviam lhe dado ouvidos como se fosse o próprio Jesus Cristo. Note-se que ele não os repreende por isso. Ele não diz: o que vocês tinham na cabeça para prestarem a mim a deferência que deveriam prestar a Cristo? Pelo contrário, aplaude-os pelo modo que foi tratado.
Não fora uma simples cortesia cristã que os motivara a acolher um estranho. Era mais do que isso. Eles haviam reconhecido em Paulo um mensageiro divino, um apóstolo que chegara em nome de Jesus, com autoridade deste. Assim, os Gálatas receberam como se ele fosse Cristo. Não foram apenas os apóstolos que entenderam a autoridade que havia recebido para o ensino. A igreja primitiva também entendeu. Assim que morreram todos os apóstolos, os líderes da igreja entenderam que tinham entrado em uma nova era pós-apostólica. Já não havia na igreja alguém com a autoridade de um Paulo, um Pedro ou um João. Inácio, bispo de Antioquia, talvez seja o primeiro exemplo mais claro disso em cerca de 110 depois de Cristo. Pouco depois da morte de João, o último apóstolo sobrevivente. Em sua viagem a Roma para ser executado, Inácio escreveu algumas cartas aos Efésios, Romanos, Tralianos e outros. Nelas, escreveu várias vezes: Não vos lanço mandamentos, como Pedro ou Paulo, pois não sou um apóstolo, mas um condenado. Na época, Inácio era bispo da igreja. De fato, ele foi uma das primeiras testemunhas da ascensão do episcopado. Mas, apesar de ser bispo, ele sabia que não era apóstolo e que, portanto, não possuía autoridade apostólica. A igreja primitiva entendeu claramente essa diferença. Assim, quando chegou a hora de estabelecer o cânon do Novo Testamento no século III, a apostolicidade era a prova da canonicidade. As perguntas essenciais que deveriam ser feitas a um livro em questão eram estas: foi escrito por um apóstolo? Se não, vem do círculo dos apóstolos? Contém o ensino dos apóstolos? Tem o imprimatur dos apóstolos? Se fosse provado que um livro é apostólico por um desses meios, essa obra teria um lugar seguro dentro do cânon das Escrituras do Novo Testamento. É extremamente importante recobrar hoje essa compreensão de autoridade singular dos apóstolos de Cristo, pois a igreja contemporânea não possui apóstolos. Com certeza existem missionários e líderes de diferentes tipos que podem estar exercendo o ministério apostólico, mas não há apóstolos como os 12 ou Paulo, que foram testemunhas oculares do Senhor ressuscitado. E aqui ele cita vários versículos. E que dele receberam comissão e inspiração especiais. Portanto, não temos o direito de desconsiderar seus ensinamentos como se fossem meras opiniões. Eles não estavam falando ou escrevendo em seu próprio nome, mas sim em nome de Cristo. Então vamos à conclusão. É importante a gente prestar atenção na conclusão do próprio autor, né? Vamos resumir. Nós cremos nas Escrituras por causa de Cristo. Ele endossou o Antigo Testamento e providenciou para que o Novo Testamento fosse escrito, ao conceber aos novos apóstolos sua autoridade. Portanto, nós recebemos a Bíblia das mãos de Jesus Cristo. Foi ele que a investiu com sua própria autoridade. E se estamos decididos a nos submeter a ele, estamos decididos a nos submeter às Escrituras. Nossa doutrina das Escrituras está atada à nossa lealdade a Jesus Cristo. Se ele é nosso mestre e Senhor, não temos liberdade para discordar dele. Nossa perspectiva das Escrituras deve ser a dele. Nesse ponto, algumas pessoas levantam uma objeção razoável. As Escrituras testificam de Cristo e Cristo testificam das Escrituras. Dizem elas, resumindo com exatidão o que temos dito. Mas não é certo que esse testemunho recíproco de cada um testemunhando em favor do outro é um argumento circular? Será que não pressupõe a própria verdade que você está tentando provar? Ou seja, para demonstrar a inspiração das Escrituras, você apela para o ensino de Jesus. Mas você só acredita no ensino de Jesus por causa da inspiração
das Escrituras. Será que isso não é um argumento circular e, portanto, nulo? Bem, é importante enfrentar essa objeção, mas na realidade o argumento aqui foi mal elaborado, pois o raciocínio é linear e não circular. Deixe-me explicar. Quando ouvimos pela primeira vez o testemunho bíblico acerca de Jesus, lemos no Novo Testamento sem uma doutrina preconcebida de inspiração. Nós a aceitamos simplesmente como uma coleção de documentos históricos do primeiro século, como de fato são. Entretanto, por meio desse testemunho histórico, a parte de qualquer teoria sobre inspiração bíblica, o Espírito Santo nos leva à fé em Cristo. Então, esse Jesus em quem passamos a crer, envia-nos de volta à Bíblia e nos dá, em seu ensino, uma doutrina das Escrituras que não tínhamos quando começamos nossa leitura. Pois aí Jesus nos diz que aquele testemunho histórico é também um testemunho divino e que seu Pai está testificando dele através da ação divina dos profetas e apóstolos. Peço-lhe que, sempre que ler a Bíblia, lembre-se do seu propósito principal. As Escrituras são o testemunho do Pai em favor do Filho. Elas apontam para ele. Elas nos dizem: vá a ele para encontrar vida, a vida abundante nele. Portanto, qualquer preocupação com o texto bíblico que não nos leve a um compromisso mais forte com Jesus Cristo na fé, no amor, na adoração e na obediência é uma perversão grave que nos coloca sob a condenação de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, de quem elas testificam, para terdes a vida eterna. A escritura, como Lutero costumava dizer, é a manjedoura ou o berço em que repousa o menino Jesus. Não fiquemos a inspecionar o berço, esquecendo de adorar o bebê. Podemos dizer que a Bíblia é a estrela que ainda conduz as pessoas sábias até Jesus. Não vamos permitir que nossa curiosidade astronômica nos preocupe tanto a ponto de perdermos a casa a qual ela está nos levando, onde está o próprio Deus menino. Uma vez mais, poderíamos dizer: a Bíblia é a caixa onde está exposta a joia de Jesus Cristo. Não fiquemos a admirar a caixa, fechando os olhos para a joia. Certa vez, o Dr. Christopher Chavez, antigo bispo de Rochester, formulou uma questão de maneira admirável ao dizer: a Bíblia é o retrato de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos são a própria figura dentro do retrato. O Antigo Testamento é a paisagem de fundo que converge para a figura divina, aponta em direção a ela e é absolutamente necessário para a composição como um todo. As epístolas servem como vestimentas e equipamentos, explicando e descrevendo a figura. E quando, então, estudamos pela leitura bíblica o retrato como um todo grandioso, acontece um milagre. A figura ganha vida e, descendo da tela da palavra escrita, o próprio Cristo eterno da história de Emaús torna-se nosso mestre bíblico para interpretar para nós o que consta a respeito de si em todas as Escrituras. Não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar: será que Cristo da Bíblia é o centro de nossas vidas? Se não, toda a nossa leitura bíblica está sendo fútil, pois este é o fim para o qual a Bíblia deveria ser o meio. Ok? Então finalizamos aqui a parte 2. E fantástico, né? Espero que vocês estejam realmente gostando dessa leitura, desse livro, como eu estou gostando, né? Então, Stott ele é bem categórico aqui na sua conclusão, né? Que
o fim, né, para qual a Bíblia busca, né, ser o meio é a Cristo, né? Então, se Cristo é o centro da nossa vida, então nós estamos de fato aproveitando o máximo possível ao ler, estamos sendo, né, edificados pela Bíblia. Nós estamos lendo, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos investindo tempo em conhecimento, em sabedoria e tudo mais, né? Aquilo que a Bíblia pode nos transmitir. Mas se Cristo não é o centro da nossa vida, né? Então pode ser que a gente esteja lendo de maneira fútil, ou esteja perdendo o nosso tempo, né? Bom, gostaria até de repetir esse último parágrafo, né? Não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar: será que o Cristo da Bíblia é o centro de nossas vidas? Então, é uma pergunta que cada um de nós tem que responder, né? Bom, pessoal, um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado dessa transmissão. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. Peço também que façam um momento de oração, sempre estejam orando, lendo a palavra de Deus, para que a gente possa crescer, né, dia após dia, né, nessa jornada que nós estamos passando aqui nessa terra. Ok? Grande abraço para todos, fiquem com Deus e daqui 2 dias nós voltaremos, né, com a terceira parte do livro A Bíblia é o Livro para Hoje, de John Stott. Já estamos caminhando e já vamos chegar aí, né, já passando da metade, né, na próxima transmissão, ok? Forte abraço a todos. Tchau.